Uma família muito unida e também muito alisada. Meus amigos, que pandemônio é essa família do Todoroki? Meus amigos, que capítulo foi esse de Boku no Hero? O grande impacto da revelação do Dabi. Eu simplesmente amei esse capítulo e merecia pelo menos um debate sobre o posicionamento, sobre essa revelação óbvia do Dabi. Sim, a revelação do Dabi foi meio óbvia porque quem é fã mesmo, quem já estava introduzindo na obra, já esperava isso, já estava saturado de elementos que o autor jogou. Na verdade, eu vou listar esses elementos nesse vídeo, vários deles, e deixou uma certa obviedade, não fazendo com que o elemento surpresa fosse tão predominante. Porém, a maneira que foi executada a revelação, o ponto em que essa revelação foi trazida à tona, não só para o Endeavor, não só para o leitor, mas para a sociedade dos heróis. Em uma única ação, o Dabi fez um impacto social maior do que o Shigaraki com esses esteroides dele aí. Eu sou o Gui que tá assinando, galera. Essa é a Zona Pessoa, Zona Overpower de animes e mangás. Não com tanta frequência abordamos Boku no Hero, mas isso vai mudar. Cerca de metade dos vídeos do canal tem alguma teoria acertada, tem algum elemento prazeroso e informativo que você gostaria de capturar. Então se inscreve aqui se você não conhecia o canal, porque vai vir mais elementos de Boku no Hero aí. Nesse vídeo aqui eu vou listar os vários elementos que traziam à tona que o Dabi era o Toya durante anos. Eu também vou desmistificar esse 100% que tudo que o autor faz é certo, porque cá entre nós, galera, foi incrível, foi um baita do impacto de arrepiar a maneira que isso foi colocado na obra, mas se ele tivesse sido sutil nos sinais, a ponto de preservar o elemento de surpresa, de ter pego o fã de surpresa, o impacto seria muito, muito maior. Então isso talvez seja um erro em não ser tão sutil, que o autor acabou cometendo e que diminuiu o impacto, já é grande, mas que diminuiu esse impacto do capítulo. Assim como ele está lançando mais um com um certo personagem e ele não está sendo nada sutil, deixando mais uma vez obviedade do que pode acontecer pós a guerra. Quer saber tudo isso? Então fica aqui no vídeo até o final, já vai deixando seu joinha para me dar aquela buster moral. E vamos lá, revisão, Revisão, Boku no Hero Academia. Galera, primeiramente, eu sei o quão o Correio trabalha bem. Eu sei que tem muita gente que tenta desmerecer Boku no Hero Academia como um anime genérico. Eu já fiz vídeos tentando dialogar com as pessoas que não é tão genérico assim, porque o autor consegue colocar propriedade, substância, consegue colocar um embate, um pesar em cada luta, em cada tomada de decisão. As brigas, as lutas, os acontecimentos sempre reverberam a um nível social e mudam como a obra vai se discorrer. É semelhante aos melhores capítulos de One Piece, que é quando o Luffy faz alguma mudança significativa ou alguém faz alguma mudança que muda as engrenagens do mundo. Em Boku no Hero temos muito isso, só que a nível de país, a nível do Japão. O tema que o autor trabalha desde o início, ele vai reverberando e colocando em diferentes contextos. E isso dá a ilusão para o fã que tudo que o Correio faz é 100% metódico, é 100% sapiente. E muitas vezes cria um mecanismo de defesa nas redes sociais para defender atitudes que não foram tão precisas, como essa da revelação do Dabi. A execução foi incrível, a composição do capítulo foi sensacional. Mas como eu disse no início, se não tivesse ficado tão óbvio, se não tivesse nos dado tantos elementos que o Dabi seria o Toya, o impacto seria muito maior, galera. Lendo esse capítulo, o cara já fica... A gente já sabendo, o cara fica... Nossa! Olha isso, olha o que o cara causou, tocou fogo no parquinho. E imagine se além desse contexto, a gente estivesse sendo surpreendido com uma identidade que a gente não esperava de jeito maneira. O impacto, nossa, se com isso aí meu coração saltou pela boca. Se eu tivesse sido surpreendido pela identidade secreta, tava com o cu na mão. Então podemos sim deduzir que o impacto gerado foi menor do que ele poderia ter feito. E cá entre nós, todo autor quer sim fazer o máximo de choque possível, quer fazer o máximo de brilhantismo possível, principalmente autores japoneses. Então se o Correio perdeu dosagens do impacto de uma catarse bem maior,
foi meio que um erro. Mas não deixa de ser um capítulo maravilhoso, que vai entrar para a história. Na verdade, eu acho que é o melhor capítulo da guerra até agora. Tava falando no Twitter, discutindo com o Silas LP do Geek Brasil, e ele tentou defender a torta e a direita, mas é uma questão matemática. Impacto do contexto do capítulo, mais revelação da identidade secreta do Dabi, não esperada pelo fã, igual a estouro total. Se ele perdeu um desses elementos, então não teve o impacto estouro total, um impacto bem maior do que poderia ser obtido. A LP até disse, tô queimando a LP não, viu galera? Eu só tô repercutindo nossa discussão porque foi uma troca de ideias. Ele falou, mas vai que o objetivo, que a intenção do autor não era causar esse impacto total, era deixar óbvio mesmo. Galera, isso não cola. Isso, como eu disse, Boku no Hero é muito perfeito e isso acaba dando a ilusão que tudo é 100%, que tudo é metódico. Cá entre nós, se o autor não quisesse ocultar a identidade do W, não quisesse surpreender-nos com ela, ele teria feito o segredo para o personagem Endeavor, para os personagens Boku no Hero, e não para o fã. Todas as cenas que são jogadas do Dabi, sendo mostrado elementos que cooperam que ele era o Toya, nenhum momento o Dabi esboçou descaradamente que era o Toya. Então significa que o autor sim, queria ocultar, só que ele não foi sutil, ele deixou óbvio. Quer um exemplo de cenas? Por exemplo, se tivesse uma cena do Dabi se olhando no espelho e um flashback mostrando que ele era o Toya, que ele tinha ligação com o Endeavor, se ele tivesse sido sugestivo dizendo está na hora de ver papai, tô parafraseando de uma maneira bem ridiculônica. Se no encontro do Dabi com o Endeavor ele tivesse dado um gatilho mais interessante, se quando ele fala o segredo no ouvido do Hawks, no lugar de ser ocultado o balão de fala, tivesse escrito lá, eu sou filho do Endeavor. Então, essa tese estaria confirmada. A identidade do Dabi era para surpreender os personagens e não o fã. Por isso o autor entregaria em balões de fala, o autor não estaria tentando encobrir e esse capítulo teria acontecido exatamente como ele queria. Mas ele ocultou demais, ocultou balão de fala, deu um chove no molha aqui, um chove no molha ali. Então ele queria sim surpreender a fandom. Queria, mas não conseguiu. Bom, parece até que eu tô hateando e eu quero deixar bem claro que não. Eu só tô dizendo que o impacto podia ser muito maior. Quer uma prova? Por exemplo, especularam no Twitter lá, ou já confirmaram, eu não me lembro, que as flores azuis que a mãe do Todoroki recebia não eram do Shoto, eram de quem? Então a galera somou 2 mais 2, fez lá um achismozinho e deduziu que quem estava recebendo as flores azuis, quem estava mandando as flores azuis, era o Dabi. Estava mandando flores para sua mãe. E isso surpreendeu muito, surpreendeu mais do que a revelação que ele era o Toya. A galera ficou com um sentimento, nossa! Por quê? Porque nesse exemplo, se for verdade, o autor estaria sendo sutil. Uma pequena cena de flores ali e um dia cai a ficha de quem é que entregou. Dá um impacto. Já a identidade dele estava assim muito esperada. Antes de falar a lista de elementos que colocou essa identidade em obviedade, vamos deixar claro que cuidado com youtubers que vão tentar se apropriar da teoria. Vão tentar dizer, olha aí, eu acertei a teoria do Dabi. Eu sei, muitos youtubers, alguns clickbaiters, vão dizer que a teoria era deles. E isso é uma mentira deslavada. Essa teoria tem muitos anos, eu era contra ela lá no início. Tem muitos anos que repercute em páginas de Boku no Hero, foi trazida do Reddit, tem páginas brasileiras com essa teoria listada, e alguns youtubers pegam, botam no canal e falam como se fosse deles. E isso não me irrita no sentido, você tá com inveja dos outros youtubers que trouxeram a teoria. Não, eu fico um pouco puto, bastante puto, porque estão se apropriando de um pensamento, de um contexto que alguém deduziu. Estão pegando uma teoria que já estava em outro lugar, trazendo para o canal e não citando a fonte, e não citando a pessoa. Eu sei que pode parecer trivial para alguns, mas uma pessoa que pensa, que fica juntando e martelando as peças do quebra-cabeça, ela quer ter um sentimento de reconhecimento. E quando você pega a teoria dela e você cita ela, você acredita ela, você faz essa pessoa sentir bem, sentir que fez um bom dever de casa, em vez de se apropriar e dar um foda-se. Então eu acho isso muito errado. Então cuidado aí com as pessoas que querem marcar pontos com essa teoria acertada.
Tassiano, que elementos eram esses? Eu só posso estar dentro de uma caverna? Porque pra mim não era óbvio que o Dabi era o Toya. Vamos listar aqui alguns apontamentos da sua identidade. Embora muitos contabilizaram o nome dele, por curiosidade, o nome de Dabi vem de Dabnifus, que é o significado para cremar um corpo. Sim, isso colabora com seu poder de chamas. Alguns tentam atribuir isso como uma pista já, mas eu acho que não. É apenas o jeito do Correio mostrar que os nomes dos personagens em Boku no Hero refletem o seu poder. Vamos lá, citando, o Dabi oculta o seu nome ao entrar na Liga dos Vilões, e nisso, mesmo apontado pelo Shigaraki, ele diz que só vai revelar seu nome na hora certa, não é importante, ele será conhecido por Dabi. Mesmo assim, quando o Gran Torino lista os nomes originais dos membros da Liga dos Vilões, não aparece o nome original do Dabi. Então, o ocultar do seu nome real significa que esse nome tinha um peso para o futuro. O poder de Dabi era fogo, e a gente sabe que as individualidades são passadas e trabalhadas através de linhagem genética em Boku no Hero Academia. Endeavor já tinha falado que o Toya tinha chamas superiores às de Shoto. E cá entre nós, o fogo azul que emana do Dabi demarca uma chama mais intensa, que é a chama azulada, com uma certa potência maior do que aquela chama avermelhada, alaranjada. 4. A aparência do Toya criança. Primeiramente nos é trabalhado lá que tinha mais um irmão, tem um irmão lá, que é a cara dos traços do Dabi. Outro ponto, a aparência do Toya criança. Já tinham matado que ele, por traçados, ele bateria sim com o Dabi crescido. E somado à revelação em que teve uma grande crise familiar, onde a vida do Toya foi perdido, abriu-se uma lacuna do famoso ele não morreu, ele pode ser outra pessoa. E quem não tinha uma identidade firmada, ou melhor, tinha uma identidade ocultada para se apresentar, o Dabi, com poder de fogo, com traçados que batem com a foto da criança, e cá entre nós, com os famigerados olhos azuis da família Todoroki. Sim, os mesmos olhos do Endeavor, do Todoroki, o Dabi também tinha. Os maltratos do pai causaram a ideologia perfeita para ele abraçar a mentalidade do Sten. A ideologia do Sten, ao meu ver, foi muito mais representada pelo Dabi do que pelo Shigaraki. A ideologia de falsos heróis devem morrer. Como assim? Por que o Dabi se importaria em pesar essas frases, falsos heróis devem morrer? Porque o Endeavor, na perspectiva dele, que sofreu o que sofreu, que viu a projeção do sonho do pai sendo colocado goela abaixo nele, a ponto de quase tirar a vida dele, isso não é um herói, isso é um falso herói. Aí agora vem os mais significativos, que é a interação dele com personagens. A maneira como ele pronunciou sugestivamente o nome do Todoroki na floresta já deu uma certa pincelada que ele tinha algum conhecimento sobre o menino. Pois ele não falou garoto, ele não falou uma simples palavra ou o primeiro nome. Ele falou nome e sobrenome ponteadamente. O que intitula dizer que foi alguma piada interna, só para o próprio Dabi. Algum eu lhe conheço. No capítulo 160, na luta contra Snatch, o herói que transforma os braços em areia, ele sai do seu modo pacífico e dispara uma grande rajada de fogo repentinamente após o Snatch tocar no ponto da família, após o Snatch trazer para a conversa o elemento de o que os familiares das pessoas que você matou estão sentindo agora. Ao tocar na palavra família, ele, no quadro abaixo, nem esboça mais paciência, ele dá uma rajada de fogo. Ou seja, dessa vez foi sutil. Foi lá, dá para pegar que aquilo o incomodou. Ele esboçou um pesar em um capítulo, na qual Endeavor fala que ele matou o Snatch e pergunta se ele se lembra. Ele esboça um pesar olhando para o horizonte. Ele não chora porque suas glândulas lacrimais são queimadas, mas ele sente um pesar, ele diz que pensa, lembra dele, pensa na morte dele a ponto de ficar louco. Certo, aquele Snatch, eu pensei tanto nisso que fiquei maluco. A indagação que ele iria encontrar o Endeavor de novo para conversar. Na batalha que ele teve com o Endeavor, ele fala
que iria encontrar com ele no futuro e pede pro Andy não morrer. Que assuntos ele queria tratar especificamente com o Endeavor? Porque saiu com um sorriso sádico? Porque ele estava lá já interagindo com seu pai. A revelação ao Hawks foi justamente ao Hawks, e o Hawks é fã de carteirinha do Endeavor. E ele disse ao fã do Endeavor um segredo que o abalou. Esse segredo já estava óbvio, que ele era o filho do Endeavor. Fora que lá no início do mangá sempre procuraram evitar o encontro do Dabi com o Endeavor em diferentes fundúncios que aconteceram no mundo dos heróis. Por isso que eu digo, galera, desses elementos aí, se o autor tivesse diminuído alguns, tivesse deixado alguns mais bem sutis, como por exemplo o pesar dele com o Snatch é muito bom pra você ver, pera ainda, por que ele tá sentindo pena de um herói que matou? O fato da identidade oculta já era um foreshadowing muito bom. E culminasse finalmente revelando alguma coisa no ouvido do Hawks. Se fosse esses poucos trincando, teríamos um impacto maior nessa cena, que foi sensacional de todo jeito. O Correio, eu acredito que ele não é bom em ser sutil com os foreshadowing, com os preceitos. Ele deixa a pista muito na cara. Como ele está fazendo agora, novamente com a Eri. Ó, analisa comigo. Quantas vezes nessa guerra, sem contexto algum, apareceu a Eri? Do nada. Num quadrado, lá com o All Might vendo o computador, nas memórias do Eraserhead. Tem quadros que cortam e depois vai pra baixaria, vai pra guerra. Mas esses quadros, pra mim, de 0 a 1, seria o suficiente. Ali o Correio já está dizendo, ó, existe uma solução para todo o dano que os heróis levarem. É o poder da Eri. Mas ele não precisava ter mostrado. Ele não precisava ter lembrado o fã. Ele poderia continuar maltratando os heróis, quebrando o braço de heróis e tal. E depois a gente seria resgatado a Eri, porque a gente já sabe a Eri. Tivemos um arco com a Eri. Então eu não colocaria esses quadros, porque ele deixa o fã respirar. Esquecendo da Eri, o fã fica mais sufocado. Então eu não acho ele tão sutil, eu acho que isso peca um pouco sim, ainda está brilhante, lógico. A dança sem dúvida foi uma homenagem ao Coringa, porque o Correia é muito vidrado em heróis, em revistas em quadrinhos, então ele assistiu o Joker, ele assistiu. E tá lá aquela dancinha, na verdade o título foi Dab Dance. Ele descolorindo o cabelo lá com o cabelo branco, uma das coisas que eu era contra a teoria é que Toya pode ser uma terminologia utilizada para gelo também. Então isso denotaria que o Toya da família Todoroki teria poderes de gelo e não fogo. Aí mais tarde, com o passar dos anos, foi mostrando que sim, ele tinha poder de fogo. Quando eu vi isso, vai ser o Dabi sim. O capítulo em si foi lindo, galera. A revelação dele foi um checkmate social. Gerou conflito. Porque antes a gente tinha o All Might como símbolo da paz, como símbolo de esperança, de tranquilidade. Agora o herói número 1, embora ele tenha muito poder, que foi colocado à prova também nessa guerra, o herói número 1 criou aquele vilão. O herói número 1 é responsável pela morte de 30 pessoas. O herói número 1 batia nos próprios filhos, vomitando seus ideais neles e tirando deles a liberdade de viverem, de crescerem como crianças. Por quê? Porque ele queria no legado de sua família que existisse o herói que superasse All Might. Ele pode estar em busca de redenção agora, só que essas palavras do Dabi, essa revelação, coloca a sociedade para refletir. Isso é sensacional. É peso na família Todoroki, porque eu não consigo imaginar o que o Endeavor vai fazer. O Todoroki vai tentar salvar o Dabi. Como vai ficar os conflitos com o pai, que acharam que o pai matou o filho? Será que vão acreditar, ainda vão preservar o ódio porque o pai, embora não tenha matado, transformou ele em um vilão? Vão passar pano pro Dabi? Como é? E a sociedade, o que vai pensar dos heróis? Nossa, eu acho que o Dabi representou muito bem o que eu gosto para como vilão. Na verdade, ele pra mim é o que tá salvando a aliança dos vilões agora. Sim, porque com a morte do Tris, com a captura do Kurogiri, com o Shigaraki cheio de esteroide, que pra mim perdeu muita graça, com eles recebendo tudo na mamada, tudo na mãozinha, de maneira bem fácil, a imagem que eu tinha da Liga como um todo
eu estou meio desgostoso. Mas me aparece o Dabi, que além de maneiro, poder legal, tem uma forma independente, porque ele disse que os assuntos dele independem da liga, então é pessoal. E diferente do Shigaraki, que se apropriou só de forma de propaganda da ideologia de Sten para juntar gente, o Dabi realmente tem um requisito de vida que quer colocar em xeque a morte aos falsos heróis. Em xeque não, quer colocar à tona a morte aos falsos heróis, começando pelo seu pai. Então eu tô gostando muito mais do Dabi, acho que ele representou muito mais que o Shigaraki. Shigaraki representa a distorção da sociedade dos heróis e isso é refletido em forma de loucura, em forma de caos. Já o Dabi me agrada mais, porque ele é uma vítima do sistema e reflexo moral da conduta de um herói. E ele pegou todo esse sentimento, ele pegou todo esse horror que o abalou e respondeu de uma forma metódica, de uma forma precisa e eficiente. Por mim, eu gostaria que o Dabi desse uma de Zetsu Negro, matasse o Shigaraki e ficasse como líder, mas isso aqui é pirraça minha. Dabi, pra mim, sustenta agora o carisma da liga inteira. Mas me diz aí o que você discorda, o que você achou do capítulo. Você vibrou? Nossa, melhor capítulo de Boku no Hero do ano. Sensacional, adorei. Me diz aí nos comentários. Deixa seu like se você não deixou seu like ainda, deixa meu joinha pra me dar moral, compartilha o que eu disse aqui pra gente bater um papo com outros núcleos da fandom de Boku no Hero e se liga que eu vou trazer bem mais vídeos, então é importante que você se inscreva. Ficando por aqui, galera, um abraço a todos vocês e valeu!